A nossa história começa em uma bela e linda cidade do interior. Lá, uma certa pessoa estava terminando de martelar o último prego e nos é mostrado um grande edifício que aparentemente é um restaurante, tudo por causa da plaquinha ali. E o carinha chega e começou a chorar dizendo: finalmente tenho meu próprio restaurante. E esse aí é o nosso protagonista, o arquimago de classe 9, Ellison. Olha o nome do colega, Ellison. Mano, parece brasileiro. Ellison. Eu acho que já conheci alguém chamado Ellison em algum lugar. De qualquer forma, já faziam 15 anos que ele estava atrás desse sonho. Daí já começa aquele famoso flashback. E o nosso prota, como sempre, estava indo para a escola. Ah, e não era uma escola normal, era uma escola de culinária. Pois o seu sonho sempre foi ser um cozinheiro. E foi para isso que ele entrou na faculdade de culinária. Ele queria se tornar um chefe famoso e depois de se formar e abrir um restaurante quando ficasse mais velho. Só que, como sempre, quando você tá naqueles momentos de tristeza ou muita felicidade, o lendário Trunk Khan aparece. Só que ao invés de morrer e reencarnar em outro mundo, o prota foi meio que teletransportado. E ele nem sabia em que lugar que ele estava. E como as outras histórias, o prota foi transportado para um mundo de fantasia. Que óbvio, também não era nada pacífico. E do nada um cara chega e encosta no ombro do prota, dizendo que ele deveria levantar logo e fazer a evacuação. Senão ele seria morto. E sem entender nada, o prota começou a seguir eles. E a coisa mais óbvia que você faz quando você tá perdido é perguntar onde você tá. E o carinha de bigode fica meio confuso, perguntando se o prota por algum acaso era de fora. Porém, deixando isso daí de lado, ele falou que ele era a cidade de Greek, na periferia do Império de Luverne. E aquele estrago todo estava sendo causado pelos dragões vermelhos, o que ninguém esperava, já que era uma área muito remota. Só que o prota não ouviu quase nada. Depois da parte do dragão, ele ficou totalmente confuso. Mas que nem dizem, né? Os seres humanos são animais que se adaptam. Nisso, ele teve que dar um jeito de aceitar a situação. E olhando para o lado bom, ele pelo menos não morreu, né? Ganhou uma segunda chance. O bom é que ele não precisaria fazer o vestibular e nem ter que ir para o exército depois que se formar. Enquanto o prota tava ali tentando achar os pontos bons de ter renascido em outro mundo, do nada um carinha montado num cavalo chama a atenção de todos, dizendo que o imperador havia feito um decreto. E a mensagem falava que por causa do destino da nação estar em jogo, e os mercenários terem fugido e os cavaleiros caído, não havia mais lugar para correr daqueles dragões. Daí ele começou a fazer um discurso muito longo que eu vou resumir. O imperador ordenou que todos ali, sejam novos ou velhos, deveriam lutar em nome do império. O que em poucas palavras, o prota não conseguiu fugir do exército. Só que não seria uma guerra qualquer, seria contra dragões e bichos mágicos. Nisso, o sistema de recrutamento começou. E o carequinha ali perguntou pro prota se ele é algum parente de cavaleiro, alto escalão ou oficial de cavaleiros templários. Só que o prota, nesse ponto, já tinha perdido todo o senso da realidade, não tava nem acreditando mais. E mesmo assim, ele foi aceito. E a partir daí, sua vida foi um inferno. Eles acordavam antes mesmo do sol nascer. Tinham que fazer exercícios absurdos. Só que, pelo menos, o prota tinha uma vantagem. Ele tinha um grande potencial mágico. E por causa disso, ele seria designado para o corpo de magia. Que, pelo menos, lá ele ia fazer exercício físico, né? Eu acho. Mas, mesmo assim, sendo de magia ou não, precisava se alimentar, né? E a comida dali não era lá aquelas coisas. Ou melhor, o bagulho era ruim pra uma pega. A batata ali tinha gosto de papelão e nem sal tinha. Só que, ao contrário do prota ali, o povo tava elogiando a comida. O que, claro, para um aluno da faculdade de culinária, aquilo era muito estranho. O que o fez questionar se o pessoal dali não sentia gosto. Mas parando para pensar, como sempre, olhando por um outro ângulo, se ele não abrisse um restaurante ali, com o conhecimento que ele tem, não seria um sucesso? E foi aí que o prota estabeleceu o seu objetivo, pois pelo menos a única coisa que sobrou do seu mundo anterior foi o seu sonho. E para isso ele treinou. E outra, o dragão era só um monstrinho mesmo. E se o prota trabalhasse duro, ele seria liberado rapidamente. Mas coitado, se naquela época ele soubesse que o tempo de serviço não seria 2 ou 3 anos, o seu eu do passado não ficaria surpreso caso soubesse que foram 15 longos anos. Mas mesmo diante disso ele conseguiu aguentar, de alguma maneira. E assim voltamos para o tempo presente, na cidade de Drake. E olhando para o restaurante do prota, uma mulher ficou totalmente surpresa, pois não se lembrava que tinha um restaurante ali. Mas mais surpresa que ela era o nosso prota, que nem se aguentava de tanto chorar. E eu acho que até a mulher conseguiu entender um pouco da dor do prota, tanto que ela chegou e perguntou se ele tava bem, né? E o prota respondeu que sim, só tava feliz porque conseguiu seu restaurante, o que surpreendeu a mulher. E ela se apresentou, e o seu nome era Ren. E ao invés de chamar o prota de Ellison, ele se apresentou como El. E a Ren continuou dizendo que fazia muito tempo que o prota tinha chegado ali, né? Já que era a primeira vez que ela o via. E o prota confirmou que sim. E também ele não estava sozinho. Ele estava com uma amiga que ele fez no exército. E não tinha como ele apresentar
apresentar, já que ela dorme muito, então provavelmente ela só acordaria de noite. Mas voltando pro papo do restaurante, a Ren questionou se o prota precisava de algum lugar para comprar carne, e ele confirmou que sim, dizendo que na realidade ele estava indo para a vila agora mesmo ver um açougue. E para a sorte do prota, o marido da Ren era um açougueiro, e aproveitando o embalo, o prota foi lá. Só que antes de eles irem, a Ren explicou que o seu marido tem um temperamento meio quente, então caso o prota achar que ele estivesse sendo muito grosso, ele apenas deveria falar ao seu marido que ela o mandou lá. E o prota ficou feliz, né, de conhecer uma pessoa tão boa quanto a Ren, e até perguntou que marido era esse tão rabugento com uma esposa tão legal daquelas. E outra, o prota passou 15 anos no exército, ele já lidou com todo tipo de pessoa, só que eu acho que não com esse tipo de pessoa. Coitado, ele ficou todo em defesa ali, ó. Daí o prota começou a falar igual quando a mãe batia em você antigamente, falava por sílaba. Ele nem conseguiu falar negócio de carne, o carinha já bateu na mesa dizendo que não vendia carne. Daí meio que se queimou, né, porque tem carne atrás dele. Isso, o velhote ali começou a declarar que já tinha visto muito do tipo do prota, declarando que só queriam pegar a carne baratinho e revender tudo pouco antes de estragar pelo dobro do preço. E várias pessoas o enrolaram desse jeito por 3 anos. E ele não conhecia o prota, mas ele tinha cara igualzinho deles, por isso ele não iria vender a sua carne. Só que do nada ele toma uma baita de uma panelada na cabeça, e era ninguém menos que a Ren, declarando que ele não deveria fazer isso, senão eles iriam viver perdendo clientes. E ela pediu desculpas para o prota por causa do comportamento do seu marido, e questionou se o prota estava pedindo carne de Beleren, e ele confirmou que sim, só que o velhote ele não estava muito afim de vender não. Daí começou aquela briga da pega de casal. Enquanto isso, o prota estava no meio do fogo cruzado pensando que queria ir para casa. No fim, como a gente já sabe, o velhote acabou perdendo a discussão e foi trabalhar. E a Ren de novo pediu desculpas para o prota, e ela comentou que ele agia daquela maneira pois ele também já teve um restaurante, que na realidade ele fazia junto com o companheiro dele quando ainda era um mercenário, e ele ficou todo rabugento daquele jeito porque foi enganado por seu amigo. E o prota nem percebeu, né, que ele era um mercenário. E a Ren questionou como é que o prota tinha percebido, já que ele estava bem velho, ou será que ele também já foi recrutado? E só de ouvir a palavra recrutamento e mercenário na mesma frase, ele já começou a chorar, lembrando de todas as coisas que ele passou. Só que justo nesse momento o velhote chegou, falando para o prota mostrar as suas habilidades. E o prota viu que a carne que estava dentro do saco ali não era a que ele tinha pedido. E o velhote já começou a zoar o prota, dizendo que se ele fosse um bom cozinheiro mesmo, ele poderia dar um jeito de fazer uma comida boa com aquela carne, porque ele não poderia dar a preciosa carne de Beleren para ele. Só que eu acho que ele ia se lascar já. E o que o velhote estava propondo em poucas palavras era que o prota deveria impressioná-lo com algum prato com aquela carne. Só que na realidade o prota estava surpreso por ter recebido aquela carne em específico. E antes que o velhote pudesse falar mais uma larota, lá estava ela, a lendária panela. Nisso, o prota perguntou para Ren se ela não tinha sido um pouco severa demais. Contudo, ela respondeu que ele era bem resistente, então isso não importava. E outra, ele também estava agindo como criança, então ele merecia ser tratado como uma. Nisso, o prota respondeu que estava tudo bem, ele iria cozinhar aquela carne para eles, o que surpreendeu a Ren. E o prota declarou que eles deveriam ir para seu restaurante mais de noite, pois ele iria fazer um belo prato com aquela carne. E ela ficou meio confusa, pois o prota estava pedindo a carne de Beleren e ele estava levando outra. Contudo, ele respondeu que não precisava, aquela carne era o suficiente, já que ele já tinha uma receita em mente. E a Ren ficou meio preocupada, pois aquilo ali era a gordura da barriga de um oba. Daí vocês devem estar se perguntando que negócio que é esse? Calma, nós tá em outro mundo, os animais vai ser chamado de coisa diferente, né? Por exemplo, as vacas ali são chamadas de Uka, as galinhas são chamadas de Palenquiu, os lobos de Belren, e já os porcos são conhecidos como Uba. E no fim, a carne que o prota recebeu do velhote do açougue foi nada menos que barriga de porco. E já que a gente tá falando de carne e outras coisas, no mundo que o prota estava, o Palenquiu, vulgo frango, é um ingrediente muito caro, e a opção mais econômica de carne é o Oba, vulgo porco, e o corte mais barato era a barriga de porco. Só que o povo daquele mundo não gosta muito da barriga de porco. Daí vocês que mexem com muita comida, igual eu que não sei fazer nada, deve estar se perguntando qual é a receita que o prota vai fazer. Simples, um porco grelhado. E agora voltando para o lado da Ren, o rabugento do marido dela, o velhote estava perguntando o que ele tinha feito de errado. E a Ren perguntou desde quando ele inventou um princípio tão chique quanto fornecer carne para restaurantes aprovados. E outra, aos olhos dela, o prota parecia ser uma pessoa honesta e gentil, e eles apenas estariam ajudando um novo vizinho. Porém, o velhote ainda não acreditava nisso, afinal eles se conheciam apenas um dia. Daí a Ren mandou uma pedrada nele, pois o jeito que ele estava falando, ele tinha um ótimo olho pra pessoa, né, mas quem vivia caindo em golpes era ele. E o negócio de verificar as habilidades culinárias dele foi apenas uma desculpa. O que na verdade que ele queria saber era o senso de responsabilidade
habilidade que o Prota tinha. Mas o velhote ele não queria admitir isso, né? E comentou que tinha um paladar muito exigente e se ele não tivesse as habilidades culinárias à altura da sua carne, ele não iria vender. Em poucas palavras, o velhote era um tsundere, família. E assim somos levados a outro tempo, mais especificamente na guerra. E como era uma guerra, sempre acontecia casos imprevistos. E justo nessa, um soldado prendeu a sua perna em uma pedra. E ele estava pedindo ajuda, mas neste momento um grande goblin ou orc apareceu para tentar matá-lo. Mas justo nesse momento, alguém ativou a sua magia chamada lâmina térmica, o que causou um baita de um brilho, deixando todos os monstros aterrorizados por ali. E agora, quem seria soterrado por pedras seriam os monstros. E vendo aquilo, os soldados ficaram extremamente surpresos. E eles gritaram que o arquimago Ellison de 9ª classe estava ali. E nem parece que o mesmo arquimago tava fazendo rango agora, fazendo uma pratada com aquela magia absurdamente forte. Só que, em poucas palavras, cada magia tem sua própria maneira de ser usada. Como por exemplo, a lâmina térmica, que poderia criar cortes na carne e aumentar a absorção da marinada. Daí o Prota começou a explicar um monte de coisa de comida que eu não entendi nada aqui. De qualquer forma, ele conseguiu terminar de arrumar a carne. E justo nesse momento, a Ren chegou. E o Prota falou que eles poderiam se sentar, que a comida já estava quase pronta. Nisso, a Ren começou a elogiar que ele era bem arrumado. Mas o velhote declarou que o Prota provavelmente só deixou arrumado ali porque eles estavam indo. É com isso, de uma forma bem fofinha, a Ren declarou que ele deveria ficar quietinho e esperar pela comida. Rapaz, ela levou a panela junto com ela, pra você ver como é que é a arma, né? E voltando pro lado do Prota, ele começou a dar um tutorial. Assim que a chapa estivesse um pouco aquecida, deveria colocar um pouco de óleo. E como a barriga de porco era gordurosa, tinha que colocar o suficiente para evitar que ela grudasse na panela. E ao colocar a carne, comece pelo lado da pele. Caso contrário, à medida que o interior começa a cozinhar, a pele pode ressecar, dificultando a obtenção de uma grelha uniforme. Resumindo, o Prota começou a falar muita coisa. Daí ele virou a carne, né, pra não queimar, jogou um pouquinho de sal pra não ficar com gosto ruim, cortou os pedaços tudo bonitinho, e pra finalizar, já que era um grelhado, ele ia colocar cebola, né? E também pra deixar a refeição um pouco mais leve, ele fez uma salada. E no fim, ele colocou tudo num prato separado um do outro para ficar bem bonitinho. E mais uma vez, enquanto a Ren elogiava, o velhote estava reclamando. E assim que a Ren comeu o primeiro pedaço, ela ficou totalmente maravilhada. Até teve uma visão dos porquinhos todos felizes correndo pelo campo. E ela questionou o Prota se realmente aquilo ali era barriga de oba, o que tava na cara, né, que era a única carne que ele tinha. Daí mais uma santa vez ele começou a explicar cada coisa do prato. E de qualquer forma ele tava bem feliz que ela tava gostando. E a Ren declarou que fornecer carne para ele garantiria que ela experimentasse sua culinária novamente. E o Prota agradeceu, mas já do lado do velhote, o prato tava totalmente vazio. E o bicho tava revoltado, chega babando, dizendo que a carne acabou. E tremendo mais que caminhonete velho, o Prota perguntou se pelo menos ele tinha gostado. Mas que nem eu tinha dito antes, o velhote é um tsundere e respondeu que não. E ele precisava de muito mais carne. Só que mais uma vez ele tomou uma baita de uma panelada. E a Ren declarou que se ele quisesse pedir mais, tinha que pedir com educação, não parecendo um ogro faminto. E depois de ter tirado o seu modo tsundere na base da panelada, ele voltou ao normal. E o velhote declarou que o Prota havia passado. E para ser honesto, entre todos os pratos de oba que ele tinha experimentado até agora, aquele foi o melhor. Então ele apenas deveria informá-lo de que tipo de carne ele queria, que ele mesmo forneceria a melhor carne do Império de Luverne. É assim, finalmente o Prota conseguiu o fornecedor de carne. Então isso poderia considerar seu primeiro dia de negócios um sucesso? Só que ao contrário do Prota, que estava fazendo um monte de coisa para ir atrás do sucesso, lá estava sua amiga, acabando de acordar no fim da tarde. E ela acordou simplesmente por causa do cheiro do prato que o Prota havia feito. E assim temos um time skip de uma semana. E desde então o Prota anunciou seu restaurante e tal. E as pessoas foram cativadas pelo seu prato de barriga de oba. E ele tava feliz, né, que o negócio tava dando certo. E as pessoas que saíam do restaurante sempre elogiavam os pratos. E como ele tava fazendo muita comida, os condimentos e especiarias acabaram se esgotando. E todos já devem saber o quão importantes essas coisas são para um cozinheiro, né? E outra, no mundo que o Prota estava, eles são extremamente caros e raros. E diante disso, não são todos que podem usar eles livremente. E mais, a qualidade e variedade dos produtos dali nem chegam perto dos produtos do mundo moderno. E para isso, ele tinha um jeitinho especial de conseguir temperos. Nisso, ele colocou uma moeda de ouro bem no meio de um círculo com vários engramas. Então ele começou a invocar uma magia. E aquele ali era o jeito que o Prota resolveu o seu problema. Ele utilizava um tipo de magia de invocação daquele mundo, no qual ele conseguia trazer objetos do mundo moderno para ali. Mas na realidade, ele coincidentemente criou essa magia quando ele estava procurando por uma maneira de voltar para o seu mundo original.
original. E como é dito naquele mundo, a magia depende de como alguém a usa. E também existe um limite para o tamanho e o peso dos objetos. Mas aquela magia ali ainda é uma grande ajuda. Não é uma magia perfeita, já que ela falha em atingir o propósito principal de fazer ele retornar para o seu mundo original. E como ele se sentiria mal por pegar simplesmente o produto dos outros, ele sempre faz um envio de uma moeda de ouro em troca. E outras, os mantimentos, a menos que sejam produtos processados, como carne fresca, ovos ou vegetais, todos chegam estragados. E os produtos processados também possuem data de vencimento, mas isso não parecia ser um problema. Mas na realidade o Prota não sabe o motivo exato disso. E além disso, existia outra característica, que deixava o Prota incrivelmente exausto. Pensa comigo, até mesmo ele, que carrega o título de Arquimago, só pode usar essa invocação uma vez por dia. E juntando a fome com a vontade de comer, essa era a hora perfeita para descansar enquanto toma cerveja. Só que não existia cerveja, né? Quer dizer, até existia, e tava com ninguém menos que a Hurin, que é essa tiazinha de cabelo preto aí, todo dormindo. E pra largar a mão de CB, ela tomou um peteleco na cabeça. Diante disso ela acordou, né? Mas não tava entendendo nada. E o Prota deu uma catracada nela, dizendo que ela tomou toda a cerveja sem avisar e ainda deixou tudo sujo. E pra se defender, a Hurin declarou que isso aconteceu porque o Prota não deixou nenhuma comida gostosa que ele havia feito hoje para ela. E aquele era um corpo de um dragão. E limpar a bagunça é algo que os seres inferiores fazem, não um ser superior como ela. Porém, o Prota tava cagando pra isso. E como ela tava parada demais, o Prota já arrumou um trampo pra ela, que era nada menos de que descascar a cebola. E ela tava bem triste, né? Já que um orgulhoso dragão tava fazendo um trabalho de um inferior daquele jeito. E como eu tinha dito, ela é realmente um dragão. Embora não pareça, já que ela tá na forma humana agora. E na realidade, o Prota a encontrou depois que ela virou órfã. E ela acabou perdendo a sua mãe e a sua casa durante a guerra contra os dragões vermelhos. E como ele simplesmente não poderia deixar ela naquele lugar, então ele simplesmente decidiu ajudá-la. E assim eles acabaram ficando juntos desde então. E mesmo que ela já tenha vivido por centenas de anos, ela ainda é bem jovem para um dragão. O que talvez seja o motivo dela ser tão imatura daquele jeito. E para dar uma incentivada nela, o Prota declarou que se ela terminasse de cortar todas aquelas cebolas, ele iria presenteá-la com um belo hambúrguer. O que, claro, deixou ela muito feliz. Mas neste momento alguém chegou no restaurante. E era ninguém menos que o velhote do açougue, que só agora descobriu o nome dele, que é Kinol. Eu vou continuar chamando do senhor de açougue porque Kinol é muito estranho. Ele pediu para o Prota trazer cerveja e alguns petiscos. O que era meio ruim, né? Já que a cerveja toda tinha acabado. E para isso ele encontrou uma outra forma. E aquilo ali era saquê. E é óbvio que ele vai mudar a garrafa, né? Senão o povo ia estranhar. E com isso ele serve o velhote do açougue. E de primeiro momento ele achou estranha aquela bebida que o Prota havia trazido, pois parecia água. E o Prota apenas falou para ele provar antes de reclamar alguma coisa. E na realidade o nome daquilo ali não era saquê, era soju. Eu não sei qual que é a diferença dos dois. E o velhote estava meio inculcado, pois o cheiro era bem estranho. Mas mesmo assim ele não rejeitou. Ele tomou o primeiro gole e comeu a comida. E ele era tsundere, então é óbvio que ele não ia falar que estava bom. Ele apenas respondeu que não era tão ruim quanto ele pensava. Era amargo no início, mas o sabor doce no final era harmonizador junto com a carne. E os dois juntos davam um charme diferente se comparado com a salada. E ele até admitiu que realmente a culinária do Prota era extraordinária. O que estranhou o Prota, né? Que ele estava sendo muito honesto. Mas o velhote pediu mais outra garrafa. Daí ele tomou mais uma, mais duas e pediu pela terceira vez outra garrafa. E o Prota falou para ele se acalmar, já que ele estava muito bêbado. Porém o velhote declarou que tinha que beber até cair hoje. E nisso o Prota perguntou o que ele queria dizer. Tinha acontecido algo? E com uma cara muito triste ele declarou que achava que a Ren estava o traindo. E ouvindo isso o Prota ficou muito surpreso. E o velhote começou a explicar que no início ela dizia que ia para algum lugar. Porém isso estava acontecendo muito ultimamente. E todos os meses, em um certo dia, ela coloca uma roupa bonita e vai visitar um certo alguém. E como ela estava fazendo isso há vários meses, ele decidiu segui-la. Só para no fim descobrir que ela estava se encontrando com um dos seus colegas do tempo de mercenário. E ele era um amigo muito próximo dele. E outra, ele tinha desaparecido depois que ele abriu o açougue. Ou essa era a história que haviam contado para ele. O que significa que ele deveria estar com vergonha de olhar no rosto dele, pois ele estava com a Ren. E ela saiu hoje, né? Só que esse não era o dia que ela costumava sair. E até parecia que ela não dava a mínima para ele. E ouvindo tudo, o Prota manda: é complicado, né, velho? Tô brincando, não falou isso não. Ou ele só pediu para o velhote se acalmar, pois ficar totalmente bêbado não iria resolver os seus problemas. E o velhote respondeu que não, tinha que beber até cair no chão. Só que o pior de tudo isso é que ele ainda amava a Ren. E mesmo que a situação estivesse daquela maneira, ele não poderia viver sem ela. Então, ele não sabia o que fazer. Nisso, o Prota apenas disse para ele deixar tudo com ele. E mesmo que ele não conhecesse a Ren há muito tempo, ele acreditava que ela não era esse tipo de pessoa. E voltando para
para o lado da Hurin, ela ainda tava lá descascando a cebola. Nisso, o Prota apareceu e falou para parar de reclamar e se preparar, pois eles tinham um trabalho a fazer. Ou se ela quisesse, ela poderia ficar ali descascando cebola, né? O que, claro, ela rejeitou e iria com ele. E nisso eles foram para a cidade, onde estava acontecendo algum tipo de festival. E em cima dos telhados, parecendo bandidos, lá estava o nosso Prota e a Hurin. E ele estava olhando aos redores, pois segundo o velhote da açougue, a Ren estava em algum daqueles restaurantes chiques. E ela realmente estava. E tinha um cara sentado ao lado dela, o que provavelmente era aquele amigo que ele havia falado. Bom, e agora é que entra a função da Hurin, né? E ele pediu para ela ouvir a conversa deles. Só que como ela tava meio brava, ela não ia fazer isso de graça, né? E o Prota já sabia que ela ia pedir isso e falou que faria 2 hambúrgueres para ela. E assim ela aceitou e começou a dizer o que estava sendo falado. E a Ren perguntou se não estava na hora de contar para seu marido. E o carinha que estava na frente dela era o Sr. Mente. E ela comentou que o seu marido estava ficando cada vez mais desconfiado do seu relacionamento. E também estava triste que o Mente ali não aparecia mais no seu açougue. E o Mente declarou que se ele descobrisse que ele ajudou no açougue, o velhote quem iria evitá-lo. E ouvindo isso, o Prota ficou meio surpreso e confirmou com a Hurin que era exatamente isso que o Mente havia dito, o que confirmava que o encontro daqueles dois ali não era para ser um caso secreto. E com isso ele simplesmente saltou do telhado dizendo para Hurin voltar para casa e esperar. E então o Prota simplesmente entra no restaurante e interrompe a conversa deles. E já chegou falando que, como a Ren havia dito antes, o velhote estava interpretando mal os dois. E falando no velhote, voltamos para ele. Ele estava totalmente bêbado. E justo nesse momento, quem chega no restaurante? Ninguém menos que a Ren e o Sr. Mente. E ele estava meio envergonhado, né? Já que fazia um tempo que eles não se viam. E o velhote começou a ficar nervoso que os dois estavam juntos. E a Ren estava tentando explicar a situação, mas o velhote não queria ouvir, pois ele estava ficando com seu melhor amigo e a pessoa que ele mais confiava. Então ele não iria perdoá-lo. E assim ele parte pra porrada e o Mente já estava aceitando o soco. Mas justo nesse momento uma barreira mágica apareceu, o que surpreendeu todos ali. E o que não era surpresa foi que o Prota que fez aquela barreira. E ele chegou declarando que ao invés de sair batendo nos outros, eles deveriam esclarecer aquele mal entendido, já que a violência não resolveria aquele problema. E o Prota simplesmente já jogou a pedrada, dizendo que quem emprestou dinheiro para ele abrir o açougue foi ninguém menos que o Sr. Mente. E isso chocou o velhote. Mas o Prota simplesmente passou por ele, dizendo que ele deveria se sentar à mesa, pois ele iria preparar a comida. E como o velhote estava muito bêbado, ele iria fazer um prato tipo uma sopa para acalmar o estômago dele. E como a Ren tinha dado carne de belerém para ele iria fazer um shabu-shabu. É uma comida muito doida, é um cozido de carne, verdura, cogumelo e outras coisas. Daí de novo o Prota começou a explicar o tutorial de como fazia esse negócio. E pulando toda a explicação dele, tá aí o prato, ó, bonito que só. E o Prota tinha terminado a comida, né? E ele esperava que a discussão também tivesse terminado. E voltando para o lado da discussão, o velhote estava perguntando se aquilo que o Prota havia dito era verdade. E a Ren confirmou que sim, e comentou que depois que eles ficaram sem nada depois de serem enganados, foi o Mente que emprestou quase toda a poupança de uma vida inteira para o fundo do açougue deles. E agora que o açougue poderia pelo menos se sustentar, ela encontrava com ele todos os meses para pagar a dívida. Contudo, o velhote ali não estava acreditando nessa história, pois pelo que haviam dito para ele, o dinheiro tinha vindo de um castelo de algum senhor que devolveu depois de pagar o golpista. Mas o Mente declarou que ele provavelmente não teria aceitado o dinheiro se ele tivesse contado a verdade. E ele também pediu desculpas por não ter ido parabenizá-los quando eles abriram o açougue. E na realidade ele não teve muita escolha, porque se um dia a verdade viesse à tona, ia parecer que ele os enganou. Porém, ele não sabia que a situação iria se alarmar a esse tanto. E no momento que o velhote ia começar a falar um monte de coisas, o Prota simplesmente interrompeu a conversa deles, dizendo que o jantar estava pronto. E meio envergonhado ele pediu desculpas, né? Porque os legumes não poderiam cozinhar por muito tempo, e por isso que ele se intrometeu na conversa. E outra, não era melhor eles conversarem enquanto comem? E o Mente perguntou por que a carne estava tão fina. E o Prota explicou que cortou daquele jeito, já que aquele é um prato que se cozinha a carne na sopa e come direto. É assim, o Mente fez o que o Prota havia feito, né? Colocou todo o caldo na cumbuquinha, juntou tudo num garfo e mandou pra dentro. E aparentemente ele gostou bastante do prato. E falou para o velhote provar também. E no momento em que ele toma o caldo, ele fica totalmente surpreso. Nisso, o Mente questionou se lembrava da Batalha de Perum, que naquele dia, o velhote ali levou uma facada para protegê-lo. E por causa disso, ele lembrava muito bem daquele dia. E outra, os suprimentos de comida acabaram porque a batalha foi mais longa do que o esperado. E a única coisa para comer era batata e água. E foi aí que o Mente pegou um belerem selvagem. Só que ele acabou desmanhando do lado do velhote ali, porque ele só tinha conseguido pegar um e sangrou bastante. E a sopa que eles fizeram com a carne do belerem
Beleren era fraca e o cheiro era muito fedido. Porém, de alguma forma, aquela comida foi melhor que qualquer outra coisa. E o velhote concordou com o Mente. E o Mente continuou dizendo que, como o velhote tinha perguntado antes, do porquê ele ter ajudado e tal, era bem simples, ele não precisava se aposentar e também ele não tinha planos, pois nada era mais importante do que ajudar eles. E foi aí, muchachos, que o nosso velhote Tsundere começou a chorar enquanto pedia desculpas. E diante dessa cena, o Prota e o Mente ficou bem feliz. E assim, aquela discussão e o mal entendido foi resolvido. Claro, só pro lado deles, né, que o Prota tava muito lascado. E a Rurin tava declarando que o Prota tinha quebrado sua promessa com o dragão, pois ela era absoluta. E o Prota declarou que não era pra tanto assim. Ainda tava bem cedo, então ele conseguiria fazer os hambúrgueres. Só que a Rurin não aceitou isso como resposta não, e começou a falar um monte de coisa. Porém, neste momento, o Mente chegou. E tampando a boca da Rurin pra ela ficar quieta, o Prota comentou que esperava que ele tivesse gostado da refeição. E o Mente respondeu que tava muito boa mesmo, mas ele tinha ido ali por um outro motivo. Ele declarou que um grupo de mercenários recebeu recentemente uma missão de escoltar uma pessoa bem importante. E eles queriam fazer um tipo de jantar de comemoração antes da partida. Então, se não fosse algum incômodo, ele gostaria que esse jantar fosse no restaurante do Prota. O que, claro, surpreendeu bastante. Mas já que um grupo importante estaria vindo para o seu restaurante, o Prota ia conseguir a melhor carne, né? E ele foi atrás do Palenkyu, para quem não sabe, é o frango. Só que o velhote do açougue não tinha essa carne, pois que nem o próprio Prota havia dito, é muito rara. Porém, o Prota ficou meio decepcionado, né? Já que o velhote ali havia dito que ele daria qualquer carne que ele quisesse. Mas, segundo o velhote, o Palenkyu é um caso à parte. E falando sobre eles, ele tinha ouvido um rumor que eles apareceram recentemente na floresta de Limon. E o Prota foi até lá, né? Mas o Palenkyu é um monstro parecido com a galinha. E como o Prota estavam num outro mundo, eles são completamente diferentes. E os Palenkyus ficam mudando de habitat toda santa hora. Daí fica difícil de achar. E para completar com uma cereja do bolo, eles correm pra uma pega. Por isso que é muito difícil de pegar. E isso já tava dando um ódio purinho no Prota. E o pensamento de queimar a floresta inteira até passou pela sua cabeça. E outra, vendo toda essa dificuldade, ele até se arrependeu de ter colocado essa carne no seu cardápio. É assim, o Prota desistiu, dizendo que era a vez da Rurin. Mas, como já sabemos, ela não faria de graça. Ela não lavaria a louça por uma semana. Nisso, ela começou a emanar uma grande aura, que na verdade era uma habilidade chamada Medo do Dragão. O que, óbvio, pegou facilmente o Palenkyu. E a Rurin já ficou totalmente feliz, né, dizendo que o Prota deveria depender mais dela. E o Prota falou que, já que ela queria tanto assim, ela deveria fazer a mesma coisa com mais 15 Palenkyus. E um tempo depois de ter completado a missão, lá estava a Rurin de novo tomando uma cerveja depois do serviço. Porém, o Prota falou que nem serviço foi, né, que ela só ficou assustando os bichinhos. Nisso, a Rurin começou a explicar o ponto dela, que era o serviço dela, mas o Prota apenas falou pra não beber demais, já que eles teriam clientes de noite. E outra, o prato que ele tava fazendo hoje combinava bem com a cerveja, então não era bom ela acabar com todas. E falando sobre os clientes, eles já haviam chegado, perguntando ao Mente se ele realmente tinha escolhido um bom lugar para comer. E o Mente até perguntou se eles não confiavam nele. Porém, esse mercenário júnior aí, chamado Milten, diz que confiava nele e tinha certeza que o prato estaria uma delícia. E justo nesse momento o Prota chegou, interrompendo a conversa deles. E o Mente até pediu desculpa, né, já que eles estavam rindo e fazendo um monte de barulho. Mas como o Prota respondeu, como era uma comemoração, não poderia ser em silêncio, né? Nisso, o Mente apresentou ao Prota o Milten. O Milten começou a elogiar o Prota, dizendo que o Sr. Mente havia falado muito daquele restaurante, por isso eles estavam ansiosos. E o Prota comentou que esperava que correspondesse à expectativa deles. E assim, o Prota colocou o prato na mesa, surpreendendo todos ali. E antes que eles pudessem falar alguma coisa, ele explicou que aquela carne ali era de Palenkyu, o que, claro, surpreendeu o Milten ali, pois que nem eu já tinha dito umas 3 vezes atrás, é muito raro. Porém, eu acho que o Prota não tinha noção disso, né? E assim que os três ali deram a primeira mordida, eles ficaram surpreendidos. Um tava elogiando, o outro não tinha nem comentários, o outro nem conseguia comentar porque a boca tava cheia. Daí já começou a brigaiada, dizendo pra não comer tudo, porque tinha que oferecer para os outros. E como tinha muito cliente, o Prota pediu ajuda para a Rurin, né? Contudo, ela começou a se gabar de novo, dizendo que ela era um dragão, então não deveria servir humanos. E outra, ela pegou o animal raro chamado Palenkyu, então ela precisava de um pouquinho de folga, né? E diante disso, o Prota teria que apelar um pouco. Então ele perguntou se ela lembrava daquilo, quando eles tinham combinado de abrir um restaurante quando a guerra acabasse, e que eles iriam passar por tudo juntos. E ele achou que essa promessa era inquebrável. Mas quem diria, né? O coração de um dragão pode mudar tão facilmente. Chega dava uma tristeza, pois não poderia mais confiar em um dragão. E já que ela não queria ajudá-lo, ela poderia sair dali e ir dormir. É assim, instantaneamente ela aceitou, né? Pelo amor de Deus. O que resultou
notou que o plano do Prota deu certo. E a noite foi só bebedeira com frango frito. E no meio disso tudo, a Hurin tava mais perdida que cebola em salada de fruta. E depois que a festança acabou, ela tava totalmente cansada. E como o Prota também não era um rei demônio ou algo maléfico assim, ele iria oferecer uma recompensa pelo trabalho duro, né? É assim, no final do expediente, eles comeram um franguinho, tomaram uma cervejinha numa boa. E o Prota notou que a Hurin até limpou as mesas, coisa que ele nem tinha pedido. E olhando assim, parece que ela finalmente estava amadurecendo. E ela respondeu que era simples, porque ali era um restaurante. Ou melhor, era o restaurante deles. E no fundo, lá no fundo, o Prota ficou bem emocionado com isso. Mas ele aproveitou a oportunidade e perguntou se poderia cancelar a aposta da caçada de Palenqueu sobre lavar a louça por uma semana. Mas deixando esse daí de lado, outro cliente estava chegando. E a Hurin aparentemente o notou, só que ela se escondeu atrás do Prota. E no momento em que o Prota perguntou o que estava acontecendo, uma voz declarou que aquilo era desagradável. Que cidades humanas são sempre tão desagradáveis de visitar. E vendo ele, o Prota comentou que já fazia um bom tempo. E esse velhote todo estranho aí, na verdade era o dragão negro ancião Medidana. Nisso o Prota já se levantou e perguntou por que ele tinha ido até ali. Mas o velhote não estava querendo falar com o Prota. E ele declarou para a Hurin que ela estava vivendo em um lugar bem pequeno para um dragão. E questionou por que ela estava se escondendo atrás do protagonista. E ela respondeu que não era nada não. E vendo que o velhote estava conversando com a Hurin, ele perguntou se ela tinha ido até ali para buscá-la. Pois, pelo que ele lembrava, ninguém consegue ir contra ele cuidar da Hurin. Ou ele se esqueceu que ele se queimou bem feio quando tentou isso antes. E o velhote falou que o Prota estava se achando muito. Mas sim, ele tinha ido até ali por causa da Hurin. No entanto, a Hurin não queria ir com eles. Afinal, eles os abandonaram uma vez. E o velhote respondeu que não foi bem assim, ele apenas se atrasou um pouco. Entretanto, antes que o velhote continuasse falando bobagens, o Prota falou para ele calar a boca. Afinal, eles tinham uma promessa entre eles. E as promessas são sagradas para os dragões. E o velhote concordou que realmente tinha uma promessa entre eles de deixar a Hurin aos cuidados do Prota. Entretanto, existia uma ordem nas promessas. E tinha uma promessa mais antiga que aquela. E a promessa era que a idade que um dragão negro é aceito como adulto na família são de 800 anos. E até lá, o dragão, sem toca própria, fica protegido e enviado à terra sagrada da família. Mas como a Hurin usava a toca da sua mãe, ela foi destruída na última guerra. E outra, como ela faria 800 anos no próximo ano, ela teria que ir para o lugar sagrado. E essas são as regras da família e ninguém pode ir contra. E caso não cumprisse isso, era guerra. E o Prota não arregou não, se eles queriam guerra, ele iria pra guerra. E ouvindo isso já enfureceu o velhote. E o Prota apenas declarou que se ele queria tanto guerra, poderia vir pra cima. E é isso, muchachos, terminamos aqui por hoje. Minha garganta tá lá belelegue. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova obra, eu achei ela bem legal, é uma história bem interessante. E eu espero que vocês gostem e eu já tô enrolando demais. Dá like, se inscreve se vocês quiserem, entendeu? Porque eu não tô obrigando a ninguém. E vai pro próximo vídeo que esse aqui, ó, tá uma delícia.